em cada uma das regiões brasileiras. O senhor citou a questão da preocupação, em especial, com a região sul e sudeste do país, que é a minha região, que é o meu estado, que a gente sempre comentou, e eu tive a oportunidade de ter esse diálogo com Vossa Excelência, inclusive no seu gabinete, com a preocupação do inverno no sul do estado. Nos últimos 15, 20 dias, os senhores têm novidades com relação a como esta pandemia poderá se desenvolver, em especial nos 3 estados do sul, que lá nós já estamos com as geadas, com as baixas temperaturas, muitas delas já com temperaturas negativas durante a nossa madrugada. E as madrugadas, além de serem muito frias, nós temos também no estado uma situação que é a dificuldade de acomodações. Nós temos que ficar com os ambientes absolutamente fechados e, consequentemente, a proliferação do vírus pode ser maior. Tem alguma novidade com relação às informações do sul do país, se o senhor puder nos informar? E, mais uma vez, muito obrigada, e quero registrar que todas as demandas que eu recebi sempre diziam: vocês vão convocar o Ministério da Saúde. Eu disse: nós nunca precisamos convocar o Ministério da Saúde, nem na pessoa do ministro, nem dos seus técnicos, porque durante essas 43 reuniões já, que esta é a 43ª, sempre a gente teve a participação ativa da sua equipe, que a gente quer aqui agradecer, assim como da equipe dos ministros anteriores. Obrigado, deputada Carmen Zanotto. Na sequência, o deputado presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Antônio Brito. Antônio Brito está conosco? Deputado Irã Gonçalves. Na sequência, deputado Jorge Sola. Presidente Luizinho, nosso ilustre relator. Antônio, por favor, você tem precedência pela antiguidade. Brito, tem que abrir o áudio, está sem áudio. Está sem áudio, Brito. Bem, vamos, tirou, por favor, a imagem do Brito. Deputado Irã, pode retomar a fala, a gente pede ao Antônio Brito para retornar com o áudio. Alguém comunique ele que está com o áudio fechado. Deputado Irã Gonçalves, depois eu retorno ao deputado Antônio Brito. Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Abriu. Eu vi a diligência em aprovar os recursos da portaria das Santas Casas. E com isso, ministro, foi fundamental para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos fazer isso. Então, eu queria deixar registrado, em nome das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de todo o Brasil, que Vossa Excelência saiba que os recursos chegaram à segunda parcela e que estarão sendo de todo o Brasil, que Vossa Excelência saiba que os recursos chegaram à segunda parcela e que estarão sendo bem gastos. Também gostaríamos de pedir, em nome das Santas Casas, que não só o Ministério acompanhasse, como o TCU, a CGU, para que estabelecesse critérios conjuntos das prestações de conta, e como a deputada Carmen Zanotto e o nobre presidente Luizinho também colocou, que a gente possa ter esses critérios epidemiológicos divulgados e cadastrados a partir da próxima índice dos estados do Sul. Então, queria saudar a Vossa Excelência, agradecer em nome das Santas Casas pela diligência e dizer que a Vossa Excelência conta com o apoio das Santas Casas dos hospitais filantrópicos para que possa seguir nessa ação tão importante. Parabéns, deputado Luizinho, Carmen Zanotto e a todos os membros da Comissão do Coronavírus. Muito obrigado, ministro Pazuello. Muito obrigado, deputado Antônio Brito. Na sequência, deputado Irã Gonçalves. Presidente, só pedir a Vossa Excelência, depois do deputado Irã, se Vossa Excelência puder, declinar a lista dos inscritos. Eu fui o segundo líder a me inscrever. Queria só saber em que posição estou. Obrigado. Presidente. Exato. Você vai responder ao... Qual a palavra, Renan? Eu vou... Presidente Luizinho, minha querida relatora Carmen, ministro Pazuello, secretários nacionais, assessores, minha querida colega Laura, que está aqui presente também, infectologista de boa cepa. Eu quero aqui chamar a atenção para uma coisa muito prática também. Eu nunca ouvi o ministro Pazuello falar em não ser transparente. Sua acessibilidade, clareza no trato, nunca me deixaram dúvida de que havia aí um ruído de informação. E aqui está provado de que, ao contrário do que se propalou, Vossa Excelência burilou e aperfeiçoou e tornou mais claro e mais acessível a estados, municípios, a imprensa, a sociedade, as pessoas, de um modo geral, uma informação mais fidedigna, mais rápida. Parabéns. E também quero dizer a todos aqui que
não obstante o convite que Vossa Excelência prontamente aqueceu do nosso coordenador Luizinho, desde a semana passada, o senhor já tinha manifestado o interesse de fazer uma reunião com toda essa comissão, inclusive pediu, eu gostaria de fazer presencial, e para que seja em estrutura de biossegurança, a gente pode fazer na OPAS. Foi assim que o senhor me falou. De forma que eu não fiquei tão preocupado quanto a Carmen, porque sabia que ali havia um ruído de informação e que seria dirimido aqui hoje, através dessas informações que Vossa Excelência presta, não à Câmara dos Deputados, mas ao Brasil. Porque nós todos aqui estamos imbuídos de prestar o melhor serviço, a melhor prestação de serviço na saúde pública do povo brasileiro. Todos nós temos essa finalidade aqui. E, ministro, o presidente Brito falou das Santa Casas. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso Roraima, que o senhor conhece tão bem, que foi o coordenador da Operação Acolhida, e nós estamos lá com o nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde muito frágil. Nós temos um hospital geral, senhoras e senhores deputados, que ele atende um raio de 800 quilômetros. E esse hospital geral é um hospital que tem muito pouca resolutividade. É um hospital que presta um serviço ruim para a população. Então, nós precisamos, e aqui eu queria o seu compromisso, de que nós pudéssemos colocar aquele hospital de campanha que foi montado lá o mais rápido possível para funcionar. E hoje eu fui bombardeado, ministro, com várias colocações nas redes sociais de que eu estaria atrapalhando o funcionamento daquele hospital, porque eu me contraponho a uma ideia que veio da Defensoria Pública do meu Estado, entrou com uma ação no primeiro grau da instância da Justiça Estadual, que autorizava a contratação de médicos sem CRM para trabalhar naquela unidade. E nós nos contrapomos a isso porque nós acreditamos que os médicos para trabalhar lá têm que ser credenciados com seu Conselho Regional de Medicina e com seu diploma de validade, para prestar uma proteção à sociedade, ao povo de Roraima. E, por outro lado, o Conselho Regional de Medicina e o sindicato já apresentaram uma lista de 80 médicos que estão disponíveis para trabalhar no nosso hospital de campanha. E esses médicos, assim como a equipe multiprofissional da saúde, estão sendo preparados numa parceria da Operação Acolhida, com CRM, com as entidades, estão sendo preparados, não só os médicos, mas a equipe multiprofissional, como Vossa Excelência bem falou aí, para manipular um paciente que precisa de cuidados quando ele tem quadros mais graves do Covid. Então, eu queria, assim, o seu compromisso de que nós pudéssemos, você com essa rapidez que você nos responde sempre quando procuramos o Ministério, que nós possamos colocar a nossa unidade para funcionar o mais rápido possível. Além do que, eu quero ser testemunha, que o general Pazuello nos colocou à disposição toda a logística de remoção de pacientes graves de Boa Vista para estrutura no Amazonas, para nós possamos diminuir o sofrimento dessas pessoas que precisam de acesso. Obrigado, deputado Irã. Eu queria só encerrar, meu querido presidente Luizinho, pedindo ao nosso querido ministro que não esqueça dos pacientes com câncer. Nós não temos um ciclo completo de tratamento de câncer no nosso estado, e nós temos uma empresa, ministro, que não foi da sua época. Ela foi contratada para instalar 10 unidades de radioterapia no nosso país, e no nosso estado essa obra está parada há quase um ano, e nós fizemos uma denúncia formal ao ex-ministro Mandetta, e a coisa não andou até hoje, e as pessoas que precisam de radioterapia ou braquiterapia morrem na fila dos TFDs por falta de acesso em outros serviços do nosso país. Eu queria que o senhor tomasse conta disso para mim. Obrigado, muito obrigado, deputado Irã. muito obrigado, Presidente. Obrigado, deputado Irã Gonçalves. Na sequência, deputado Jorge Sola. Boa tarde, ministro Pazuello. Boa tarde a todos os parlamentares. Ministro, infelizmente, só teve uma questão que o senhor abordou que eu tenho que concordar em gênero, número e grau. O SUS é um exemplo.
é um exemplo. Eu não consigo imaginar enfrentarmos essa pandemia sem termos o SAMU, sem termos as UPAs, sem termos uma rede básica capilarizada, construída com muito esforço nas últimas 2 décadas. Como sanitarista e gestor do SUS, ministro, eu não posso deixar de alertar os graves erros que o senhor está cometendo, inclusive de avaliação e de ação. Primeiro, falar em transparência, eu chequei agora, ministro. O site do Ministério da Saúde continua sem apresentar os dados somatórios. Então, por favor, peça ao seu subordinado do Ministério que cumpram essa sua determinação de transparência, porque o covid.saude.gov.br continua tendo apenas os casos novos e óbitos novos das últimas 24 horas. O Ministério primeiro mudou o horário de divulgação para a partir das 22 horas, depois tirou o site do ar durante 2 dias, o site voltou desde sábado e até agora, acabei de confirmar, continua sem apresentar o somatório dos dados. Então, aquilo que o senhor colocou aqui de transparência, o Ministério da Saúde, infelizmente, não está cumprindo. Segundo grave erro, é aberração falar em superação do fim da pandemia no norte e nordeste do país. Ministro, a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que testou em massa, encontrou apenas 5% de positividade. 5%, ou seja, 95% da população está susceptível. Nós estamos longe de superar a pandemia no norte e nordeste. Terceiro erro é até geográfico, mais do que epidemiológico. Nós não temos em nenhuma região do Brasil, ministro, inverno em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Isso não existe. Mesmo Roraima e Amapá, que estão na linha do Equador, as temperaturas são quentes o ano inteiro. Pode perguntar ao deputado Irã aí, que ele vai poder lhe confirmar. O resto do país vai entrar no inverno mais rigoroso, como o país inteiro vai viver, com diferença de temperatura. Mas o que aconteceu em Manaus, São Luís e Fortaleza, só para citar 3 capitais do Norte e Nordeste, aconteceu grave crise de saúde pública, com temperaturas acima de 25 graus. Quarto aspecto importante, o senhor até arranhou aí no final, depois da pergunta da deputada Carmen, nós estamos vivendo um aumento assombroso da morte por síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas cidades e capitais com menor número de testes. Campo Grande, 11,6 mortes atribuíveis a causas respiratórias para cada caso de óbito que chegou a ter o diagnóstico Covid. Minas Gerais, 9 para cada caso. Nós estamos entre março, 1º de março e 1º de maio, mais de 6 mil mortos acima da série histórica de mortes por síndrome aguda grave. Então, não é positivo. Eu sei que o senhor, como militar, provavelmente pensa em uma subordinação ao presidente, mas essa subordinação não existe a ponto de não deixar de priorizar a situação de vida e saúde da população em detrimento das recomendações do presidente. A decisão de ampliar o protocolo de cloroquina é um exemplo trágico disso. Sola, peço para encaminhar para a conclusão, por favor. Vou concluir. A ordem de modificar o método de contabilizar e divulgar os dados foi ideia sua ou do presidente Bolsonaro? Precisa saber, o Brasil precisa saber para saber quem é que vai ser responsabilizado judicialmente, porque isso é crime de responsabilidade. Por fim, ministro, quero lembrar, o senhor falou que na Bahia recebeu 193 ventiladores. Tem uma pequena divergência, mas é bom o senhor saber que temos 836 leitos abertos para a Covid, ou seja, 643 foram comprados por estados e pela capital. Na Bahia, o senhor falou que tem 265 leitos habilitados. Sabe quanto é que representa isso, ministro? Apenas 30% do total de leitos que já estão funcionando hoje. Peguei os dados agora. Inclusive, o secretário estadual já mandou para o senhor alguns ofícios cobrando a habilitação do nosso leito. Solo, eu peço para encaminhar para a conclusão, senão o conjunto dos deputados inscritos não vão se inscrever, não vão conseguir perguntar e eu vou ter que conter a insatisfação coletiva aqui do grupo. Peço para concluir. Isso mesmo. Para concluir, quero cobrar mais uma vez, agora pelo 3º ministro consecutivo, a liberação de recursos para os novos hospitais públicos no estado da Bahia, que foram abertos depois do golpe de Estado de 2016 e até hoje não recebem recursos do SUS. Cobrei de mandeta, cobrei de taxa, cobra aqui do senhor. Por favor, ministro, libere recursos para os hospitais públicos na Bahia, que são hospitais de peso regional,
de enfrentamento da pandemia, inclusive o mais moderno da história de infectologia do país, que é o novo Hospital Couto Maia. Obrigado, deputado Jorge Sola. Na sequência, deputada Fernanda Melchiona. Bom, primeiro quero cumprimentar a Luizinha e a comissão e eu quero dizer, ministro, que me parece que a gente vive uma distopia no Brasil. Sinceramente, eu ouvi atentamente toda a sua intervenção e o senhor disse e sinceramente, não falou nada. Com toda a tranquilidade e honestidade, nós estamos vivendo a pior pandemia que a nossa geração já viveu. O Brasil já é o terceiro país com maior número de mortes. São 37.712 mortes. E não são números, são pessoas, são mães, são filhos, 700 mil pessoas contaminadas. Nesse meio tempo, nós tivemos 2 ministros demitidos, ou que saíram ou que foram demitidos, Mandetta e Tais, por seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ministro. Por seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E o senhor tem uma história no Exército Brasileiro, mas o senhor não é da área da saúde, ministro. O senhor indicou 9 pessoas que não têm currículo algum na área da saúde, ministro. E nós estamos vendo, o senhor falava, são 10 milhões de testes. Há 2 meses atrás, os ministros prometeram 40 milhões de testes. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Tem comprovações de 12 vezes maior número de mortes por síndromes respiratórias. Neste período, agora, de combate ao Covid-19, que tudo leva a crer que é a subnotificação do número de mortes em função da ausência de testes. O senhor falou, investimos 1 bilhão para comprar equipamentos de proteção individual, ministro. Os nossos profissionais da saúde estão trabalhando sem máscara, sem condições. O Brasil tem mais mortos nos profissionais de saúde do que Itália e Espanha juntos, ministro. E o senhor fez uma apresentação que fala muito da missão, mas não apresenta, sinceramente, nenhum planejamento claro no combate à Covid-19, nenhuma, inclusive, lógica nessa tentativa de, ao não responder e não atender a nossa população na testagem, na prevenção e na ampliação do Sistema Único de Saúde, de ocultação de mortos, ministro. Não sei quem vocês querem enganar. Começou com o fim da divulgação nas redes sociais dos dados relativos à Covid-19. Depois, vocês acabaram com as coletivas, ministro. Não tem uma coletiva do Ministério da Saúde, ministro. Aí depois, vocês mudam o sistema de apresentação dos dados para as 22 horas, para que os jornais não possam veicular no horário dos telejornais, sobretudo do Jornal Nacional. Não sei quem vocês acham que enganam. Mudando esse discurso, o senhor vai ter que tornar esses dados públicos porque o Supremo Tribunal Federal deferiu o nosso pedido, do PSOL, da Rede, do PCdoB, e o senhor vai ser obrigado a fazer, ministro. Mas nós já representamos criminalmente na PGR, que infelizmente virou engavetador-geral da República, mas a pressão popular pode fazer com que o PGR denuncie para que a gente possa enfrentar essa pandemia, o que é surreal, ministro. Inclusive com a sua história. O Estadão perguntou, fez uma afirmação hoje que eu concordo. Se o senhor tivesse decência moral, quando o Bolsonaro lhe pediu para ocultar dados, o senhor deveria ter pedido demissão, ministro. Porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de dados, nós estamos falando da forma como o mundo inteiro trata e divulga os dados da pandemia. Deputada Fernanda, peço para encaminhar para finalização. Porque o ministro não respondeu claramente a pergunta da deputada Carmen, então vou ser clara. Sobre os óbitos, os 2 registros estão lá, de forma transparente. Qual é o que vale? Hoje o senhor falou na coletiva do Ministério da Saúde, que ia ser da data do óbito, depois da data registrada, e aí hoje o senhor se confundiu quando foi responder a pergunta da deputada Carmen. E se o senhor não se preocupa com a repercussão internacional, já que estamos na contramão do mundo inteiro, essas medidas de ocultação de dados que vocês estão fazendo? Não vai sobrar tempo, presidente Luizinho, mas é um absurdo também que alguém que não é da área da saúde tenha liberado um protocolo para testes e para liberação, de cloroquina sem nenhuma comprovação de resultados, né? Ao contrário, tem até dados em contrário. Vocês liberaram essa liberação da cloroquina em Deputada vários Fernanda. estados, nos protocolos. Então, eu quero lhe perguntar... Eu vou agradecer. Ministro, em que embasamento científico o senhor se baseou e conclui por aqui? Ou se foi Obrigado, só no deputada fake news do Bolsonaro? Não adianta me pressionar, ninguém adianta me pressionar, que aqui ninguém me pressiona. Tem essa vantagem na vida. Não aceito pressão, vira ao contrário. Quanto mais me pressionar, mais tempo eu vou dar. Não aceito pressão. Com a palavra, deputada Patrícia Ferreira. Presidente Luizinho, boa tarde.
Quero aqui agradecer a presença do excelentíssimo ministro general Pazuello na nossa comissão. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje, porque eu me sinto um pouco militar, e militar não foge de missão, missão dada é missão cumprida. Quero também me solidarizar com todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Nós estivemos no Amapá há 10 dias, encontramos o ministro na inauguração do Hospital Universitário. Então, assim, a minha fala hoje, ministro, aqui é de gratidão. Gratidão por tudo que o senhor tem feito, não só pelo nosso estado, pelo Amapá, mas pelo Brasil. Foram insumos, foram medicamentos, foram profissionais, foram respiradores, foram leitos. E, assim, isso ajudou demais, ajudou a gente a sair do pico. Os remédios, os profissionais, o Hospital Universitário. Nós solicitamos a ajuda da FAB para transportar 25 toneladas doadas pela Cruz Vermelha. O senhor prontamente, junto com a FAB, nos ajudaram. Então, eu vejo que é uma mega força-tarefa para ajudar e para salvar o nosso país. O que mais me tranquiliza na fala do senhor, porque a gente viu aqui a explanação de todos os recursos que estão indo para os estados e municípios, que o Ministério, além de fiscalizar de forma transparente o número de casos, de óbitos, achei fantástico o BI. Nós vamos poder acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo no Brasil. Parabéns pelo programa, parabéns pela explicação, por estar aqui, por enfrentar. Então, assim, eu me orgulho muito de ter o senhor no Ministério da Saúde e sei que o senhor também não vai deixar passar em branco todos esses desvios, toda essa corrupção que está assolando o nosso país, porque se o vírus mata, o senhor pode ter certeza que a corrupção mata mais ainda. Nós temos que conhecer a realidade. E o que o senhor falou é muito certo, é muito assertivo. Cada cidade, cada estado tem a sua peculiaridade. Eu andei em todas as UTIs, eu andei em todos os centros Covid da capital e do interior do meu estado. Eu vi a triste realidade da letalidade desse vírus. Eu vi como ele mata de uma forma muito rápida, mas também vi o sofrimento das famílias, que muitas vezes não tinham notícia, vi o sofrimento dos pacientes que estavam ali se debatendo por falta de sedativo. Sei que isso não é missão do Ministério, isso é missão de quem está na ponta, e o governo federal, através do Ministério da Saúde, tem feito o seu melhor. Então, aqui, em nome do povo do Amapá, eu quero só agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem nos ajudado. Meu muito obrigado. Obrigado, deputada Patrícia Ferraz. Com a palavra, o deputado Arlindo Clinalho. Deputado Arlindo. Obrigado. Deixa eu... Deputado Arlindo, está sem som. Agora está ouvindo? Ouvindo bem, deputado. Obrigado. Quero cumprimentá-lo, bem como a relatora, a deputada Carmen, cumprimentar o ministro da Saúde e os demais pares e aqueles que estiverem nos assistindo. Ministro, o senhor de passagem fez uma afirmação de que se somava coisas não somáveis. A minha pergunta é, o senhor tem a opinião de que o trabalho feito pelos secretários estaduais de saúde e suas equipes, bem como os secretários municipais, passavam para o Ministério da Saúde dados errados? Pergunta direta. Segunda pergunta. O senhor acha que no Brasil tem supernotificação ou subnotificação? Terceiro, como é que o senhor interpreta um dado que mostra que o número de mortes por síndrome respiratória aguda chega a ser 12 vezes maior do que mortes pela Covid-19? Mas tem um outro dado. Ora é síndrome respiratória aguda, ora é a Covid a principal causa de morte. A que o senhor atribui isso? Quarta pergunta. Evidentemente que o senhor apresentou alguns dados, eu lamento não tê-los de forma adequada. Mas a informação que eu tenho, eu queria que o senhor confirmasse ou desmentisse. O governo federal anunciou
46 milhões e 200 mil testes, entregou 10 milhões. Prometeu, anunciou 14.100 respiradores, teria entregue 1.612. UTIs, o governo anunciou 3.000 UTIs e entregou pouco mais de 540 segundo os dados que não estão atualizados. E aí eu quero fazer uma pergunta em cima dessa primeira mais geral. O senhor acha que o governo federal está atendendo bem às necessidades dos estados e municípios, tanto em equipamentos de proteção individual, quanto teste, quanto respirador e quanto TI? O senhor falou, e se não foi o que eu entendi, o senhor vai esclarecer, e eu peço desculpas antecipadamente. O senhor procurou explicar os critérios de nomeação da sua assessoria e falou de critérios éticos. Mas foi o senhor que convidou o empresário Carlos Wieser, dono entre 17 marcas da Pizza Hut. O senhor acha que ele teve um comportamento ético? O senhor acha que aquela declaração dele... Quinaglia, peço só para você encaminhar peço para ser finalizado, por favor. Finalizo, presidente. Entre aquilo que a imprensa está fazendo hoje, que anuncia um total de 37 mil mortes, e aquilo que o senhor apresentou, se não me engano, era pouco mais de 30 mil, qual é a explicação para continuar a tamanha divergência? Agradeço antecipadamente. Obrigado, deputado Arlindo Quinaglia. Na sequência, o deputado doutor João e o deputado Alexandre Padilha. Doutor João. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Luizinho, nossa relatora Carmen Zanotto. Ministro e general Pazuello, quero te elogiar por essa iniciativa de ter vindo aqui até a casa de todos nós e a essa comissão. E Vossa Excelência, como general do Exército, acredito muito na sua logística, na sua resolutividade e competência. E eu não vim aqui para tirar pedras em ninguém. Eu estou nessa casa para tentar resolver esse problema da pandemia do Covid. Quero te agradecer que a Bahia foi muito beneficiada e foi de prontidão, pronto atendimento, a equipe do senhor, Feira de Santana, Camaçari, Barreiras, que é uma cidade que abarca ali 35 municípios, o Hospital do Oeste, foram conseguidos mais de 150 respiradores. Ministro, eu quero te dizer que o SUS, eu sou médico, sou apaixonado pelo SUS, só que eu acredito que hoje ele está precisando de reforços, ele está precisando de ajudas. Eu quero que o senhor pense. Eu tenho uma sugestão, duas sugestões, uma que é para ser no início do tratamento e outra no final do tratamento desses pacientes, que é a unidade intensiva. Eu acredito que, como a Alemanha fez, senhor presidente, ela federalizou todos os leitos de UTI quando iniciou a pandemia. Então, se tem leito do hospital, ele tem que ser gerido e gerenciado pela União. Leito de UTI é da União. Então, quando a gente fala dessa triagem feita pelas UBS, a gente sabe que não tem médicos nos municípios mais carentes. Então, a gente tem que fazer urgente, e eu te peço que avalie isso com celeridade, a teletriagem, porque a gente com um kit mínimo de termômetro, esfigmo, um foco para ver a garganta e a gente poder ver o paciente, o padrão respiratório desse paciente, a gente já pode encaminhá-lo ele para alguma escola ou algum lugar que acolha ele, porque esse paciente inicial, que ele tem sintomas leves, ele não pode ser diagnosticado por essa teletriagem e voltar para a família e contaminar todos da família. Então, senhor ministro, eu quero dizer que só quem sabe o preço da vida somos nós, médicos, cirurgiões, que estamos lá na sala de cirurgia com o paciente e a família lá fora, esperando para aguardar notícias dele. Para finalizar, eu fiz a frente parlamentar
dos infectologistas e realmente só o diagnóstico é feito pelo PCR. E essa teletriagem, telemedicina, baratearia tudo isso. Por quê? Doutor João, para concluir. Por que, senhor presidente? Concluir Iria de forma breve. baratear por causa que a logística de trazer profissionais, a acolhimento e etc., essa teletriagem podia ser feita no quartel-general e o trabalho está excelente nessa pandemia, mas isso é um trabalho extenso por causa das doenças crônicas que irão acumular. Obrigado, doutor João. Com a palavra, o deputado Alexandre Padilha. Bom, presidente, relatora Carmen Zanotto, ministro, o senhor falou que o que o senhor quer é a verdade, é a clareza do que está acontecendo e a transparência. Verdade não combina com esconder ou nem mesmo com tentar escolher um dado ou outro para mostrar. Se nós queremos ver a verdade, se a gente quer ver o iceberg inteiro, temos que ver o conjunto do iceberg. O senhor propôs aqui, fez uma proposta dizendo de que o Ministério teria que divulgar os dados apenas pela data da ocorrência do óbito. O senhor tem que saber, certamente a equipe do senhor disse isso para o senhor, que, por exemplo, o senhor mostrou o dado do Amazonas, que naqueles óbitos de ontem, dos confirmados, tem centenas, ministro, centenas de óbitos que ainda estão em investigação. No Brasil, nós temos hoje quase 5.000 óbitos que estão em investigação. O senhor quer mostrar a verdade, ministro? O que o senhor vai fazer, como disse a deputada? Vai mostrar só os óbitos na data de ocorrência? Vai mostrar os óbitos na data de ocorrência e na data do registro? Ou mais, seja mais verdadeira ainda, nós queremos ajudar o senhor. Mostre os óbitos na data de ocorrência, na data de registro e divulgue os óbitos suspeitos que estão em investigação. É isso que é mostrar a verdade. O senhor pode ter certeza, se o Ministério não fizer, os secretários estaduais farão, o Congresso fará, a academia fará. E isso vai fazer com que o Ministério perca a sua autoridade como autoridade sanitária. E essa é a pior coisa para o enfrentamento à pandemia. Complementando a isso, quando que esse site que o senhor mostrou vai estar disponível ao público? Porque durante a sua apresentação, eu tentei entrar no site e pede uma senha. Esse site será disponível ao público? A partir de quando? A partir de que hora? A partir de que dia? Ou será disponível apenas a pessoas que tenham senha? Qual será o critério para a distribuição da senha? Outra coisa sobre testes, ministro, que tem tudo a ver com o debate de óbitos suspeitos e investigados. O senhor falou que é razoável, eu registrei aqui, o número de 10 milhões de testes, comparando com outros países do mundo. Eu não vou questionar o senhor, porque o senhor chegou agora, é ministro interino ainda, pelo que está lá no Diário Oficial. Eu não vou questionar o fato do Brasil não ter preparado para a gente ter uma quantidade de testagem, mas não diga que é razoável, ministro. Compare com o resto do mundo. O Brasil hoje faz 4.000 testes para cada 1.000 habitantes. O Brasil é o segundo em número de casos no mundo, é o terceiro em número de mortes no mundo e é o 131º em número de testes por 1.000 habitantes. Então não é razoável isso. O senhor tem que vir aqui para o Congresso e pedir: Congresso, me ajude a convocar o ministro da Educação, da Ciência e Tecnologia, o ministro da Economia, para injetar... Padilha, para concluir, senão os outros colegas aqui vão morrer, pelo amor de Deus. 10 segundos para concluir. O senhor fez uma louvação ao SUS, que eu fiquei feliz. O senhor fez uma louvação ao papel do CONAS e o CONASEMS. Mas o senhor apresentou um protocolo de testagem, diagnóstico e tratamento que tem várias incorreções. Não vou discutir, porque o senhor não é da área, o senhor não é obrigado a saber, por exemplo, que seria um absurdo o Ministério da Saúde recomendar que paciente entubado não deveria estar em UTI. Só era ir para UTI se tivesse complicação renal ou cardíaca, como o senhor falou. Minha pergunta é: esse protocolo será pactuado com o CONAS e com o CONASEMS? O Ministério da Saúde vai divulgá-lo sem pactuar com o CONAS e o CONASEMS? Ou o senhor vai respeitar o que o senhor falou, que o CONAS e o CONASEMS são fundamentais para o SUS e tem que caminhar junto para enfrentar esse que é o maior desafio da nossa geração na área da saúde, a maior pandemia da nossa história?
Pela adscrição, Adriana Ventura. Na sequência, deputado Molon, depois deputado general Peternelli. Adriana Ventura. Eu vou pedir para encurtar o tempo por 2 minutos. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada. Quero agradecer a presença do ministro aqui e principalmente pela fala. Eu gostei muito da frase: a transparência é o nosso maior objetivo. Isso realmente, e essa busca da verdade nos deixa um pouco mais tranquilos, porque, como o senhor bem sabe, o ruído gerado pela má comunicação, a gente deixa de fazer o essencial para cuidar de ruído e de outras coisas. Então, até porque um dos princípios da nossa Constituição é a transparência na administração pública. Então, eu fico bem mais tranquila com essa fala. Eu agradeço todos os dados que foram apresentados aqui, né, das vacinas, dos testes. Eu acho isso fundamental. Agora, a minha pergunta, e que eu gostaria realmente, até para simplificar, a que o senhor atribui esse ruído todo para que não aconteça de novo? Porque uma transparência é arma poderosa para a boa gestão, é arma poderosa é uma base para a reputação, para a credibilidade. O que a gente viu é que o nosso país está sendo questionado, caiu num descrédito horroroso, e a única coisa que a gente tem que pensar aqui é em unir forças para combater o Covid. E esse problema de comunicação, ele é muito recorrente no governo. Eu sempre falo isso, já falei isso no Ministério da Economia, porque até o que é bom que está sendo feito não é valorizado, né? Então, a gente fica pegando o que deu problema ruim, faz um estardalhaço, e o questionamento todo é aqui: o que aconteceu para gerar esse ruído e o que está sendo feito para nunca mais acontecer. O senhor passou ali uns dados do Telesus, que é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, e também não é divulgado, muita gente não conhece. Então, eu gostaria que o senhor respondesse objetivamente o que vai ser feito para comunicar o que é bom e para não deixar o que aconteceu que aconteça de novo. Obrigada, senhor ministro. Deputado Alessandro Moron, pela liderança do PSB, na sequência, deputado general Peternelli e depois Pedro Westphalen, para a gente concluir, que já estourei o tempo do ministro. Muito obrigado, presidente. Te cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, cumprimentando o ministro. Ministro, eu adoraria acreditar que foi um problema de comunicação, a não divulgação dos dados. Mas todo o país sabe que o presidente da República, a quem o senhor hierarquicamente obedece, queria esconder os dados do Covid no Brasil. Não há a menor dúvida em qualquer pessoa minimamente informada a esse respeito. Primeiro, ele procurou determinar o atraso da divulgação dos dados para que o jornal televisivo de maior audiência no país, o Jornal Nacional, não pudesse transmitir ao vivo as últimas notícias do aumento de mortes. Retardou para as 10 da noite esse anúncio. E depois, percebendo que isso não resolvia o problema, porque as televisões fariam plantões e divulgariam a qualquer momento o número de mortes, tentou esconder o número de mortes, a ponto das mais diversas organizações terem tido que se apressar para garantir que o país soubesse quantos morreram e quantos foram infectados pelo Covid. Portanto, infelizmente, ministro, não foi um problema de comunicação. Infelizmente, não foi uma falha no diálogo. O que houve foi um desejo deliberado do presidente da República de esconder do país o número de mortes. Isso também é a razão pela qual se fala em mudar a metodologia na contagem. É claro que, para um governo que só quer divulgar o número de mortos no dia, aqueles que forem diagnosticados como tendo morrido por Covid, depois do dia em que morreram, não apareceriam em contabilidade nenhuma. Era isso que a deputada Carmen Zanotto queria perguntar, se só se fala do dia, aqueles que só forem identificados como mortos pelo coronavírus depois, cairiam no limbo, no esquecimento. Então, é um absurdo que o governo tenha feito isso. Felizmente, a Justiça já deliberou a respeito. Deputado Molon, peço só para concluir, peço desculpas, é só pelo conjunto de colegas aqui, inscritos e ansiosos, me perdoem. Falarei num tempo menor do que me cabe, presidente, em respeito aos colegas. E, por fim, o TCU também se mobilizaria a respeito. A grande pergunta que se quer fazer a Vossa Excelência é: quando este site estará disponível para todos? E, por fim, como Vossa Excelência pediu que nos manifestássemos a respeito da metodologia,
eu quero de forma clara pedir ao senhor, por favor, não mude a metodologia de contagem de mortos. Para o país interessa saber quantos comprovadamente morreram por coronavírus. Se foi na data de hoje, se foi na data de ontem, essa informação Vossa Excelência disponibilize para os secretários municipais. Mas não mude a metodologia para que a gente não continue a suspeitar dos dados do governo federal. Última frase, o número de testes no Brasil é um desastre. Acima de 5% é ruim. O Brasil está em acima de 37% de confirmados entre os testados. É um completo desastre a testagem no Brasil. Obrigado, deputado Molon. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Perdoe. Obrigado. General Peternelli. Ministro Pazuello, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Demonstrou os aspectos que devem constar numa administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Muitas pessoas podem não achar, mas o Ministério somente compila, soma os dados fornecidos pelos estados. Não tem nenhuma outra função. E muitas vezes eu fico triste de verificar quando se critica esse resultado, porque não está levando em consideração os funcionários do Ministério da Saúde, os funcionários que trabalham no DataSUS e que não iam admitir que se fizesse qualquer atividade errada com os dados para a nação brasileira. Temos que valorizar o funcionário público do Ministério da Saúde. Eu creio efetivamente nessas pessoas. O BI, que foi demonstrado, não há a menor dúvida, tem que ser por data de ocorrência do fato. Como ele é um gráfico, ele mostra consolidado e vai mostrar consolidado todos os dados que a pessoa quiser. Se ela colocar o mouse sobre o ponto, tem o total de mortos. O total de mortos consolidados está lá. Nós temos que acreditar nos funcionários do Ministério da Saúde. Nós temos que ter orgulho do SUS, que é o maior sistema de saúde em termos integrados do mundo. Parabéns, ministro. Obrigado, deputado General Peternelli. Com a palavra, o deputado Pedro Westphalen. Muito boa tarde, Luizinho. Boa tarde, ministro Pazuello. Muito obrigado pela sua presença aí. Quero lhe cumprimentar pela clareza e pela valorização do parlamento, tendo ido aí a convite para esclarecer esses fatos, o que fez de maneira muito brilhante, muito clara e com toda a intenção de tornar a público todas aquelas informações necessárias, não querendo esconder absolutamente nada. É uma interpretação que faço, escutei toda a exposição, escutei a exposição dos deputados, todas elas com os seus fundamentos, mas eu fiquei contemplado com a sua explicação. Evidentemente, se algumas questões puderem ser melhoradas, o senhor já demonstrou, ao falar que vai acatar e está acatando. Isso, para todos nós, é muito importante para que se possa tomar atitudes a nível estadual e regional na condução da pandemia. Não há nenhuma intenção de esconder dado nenhum de ninguém. Eu sinto isso com muita clareza, na sua espontaneidade. E quero lhe dizer que essa participação é fundamental, é importante. Nós não podemos estar presencialmente, estamos aí através da comissão, o deputado Luizinho, a deputada Carmen, nos representantes sendo recebidos. Nunca foi omitido desse parlamento qualquer informação. Os eventuais desacertos vão ser certamente corrigidos. Ficou muito evidente nessa pandemia as desigualdades sociais nesse país, que vem há muitos anos, passando por muitos governos. O subfinanciamento do SUS também está muito evidente, que há muito tempo vem acontecendo, passando por vários governos. Portanto, não é culpa desse governo. É uma sequência e consequência da não valorização daquilo que precisava ser valorizado nesse sistema único de saúde que todos nós defendemos e que está fazendo diferença. Mas que se tivesse tido dos governos o aporte necessário para poder usar todas as agências de saúde, toda a saúde básica que está à disposição, com uma remuneração mais adequada, estaria muito bem. Ao mesmo tempo, como gaúcho, eu quero lhe pedir aqui
nós estamos entrando sim na pandemia aqui no Rio Grande do Sul. O sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está chegando inverno e os casos estão aumentando. Pedro, muito obrigado. Vou passar aqui ao... Aqui mais 300 leitos de UTIs, eu queria lhe pedir que esses equipamentos fossem enviados ao Rio Grande do Sul, como foram prometidos. Essa é a nossa necessidade mais premente aqui nesse momento. Obrigado, deputado Pedro Westphalen. O ministro vai proceder às respostas. Todos os inscritos aqui de forma breve. Eu combinei com o ministro para que a gente conclua todos os inscritos. O ministro vai proceder às perguntas para não ficar um volume muito grande, até porque pode ser que alguém se sinta contemplado já nas respostas do ministro. Perfeito. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ouvir as observações, seja um pouco mais dura, seja um pouco mais palatável. E eu acho que nós temos que estar preparados para as observações, temos que estar preparados para as divergências de ideias. E eu acho que isso é o fundamental na nossa democracia, isso é fundamental que um general possa ver dessa forma, né? Está na hora da gente poder ver as divergências e ver as formas, os prismas de cada um, porque o prisma final é o somatório de todos, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. E eu vi e agradeço algumas perguntas muito diretas, fáceis, claras de trabalhar, e eu vou tentar também ser muito direto nas respostas. Quanto à efetiva pergunta de número de registro, quando o registro chegar, é o registro que vale. E continua sendo exatamente assim. E chega o registro e você atualiza lá atrás, é um BI. Ele vai atualizar o número do BI. Foi o que eu quis dizer na primeira pergunta. O que vale é o registro. Ele não pode ser fraudado, o registro. Nem para mais, nem para menos. Só que na apresentação do BI, que é automática, chega o registro e você lança no BI todos os dados pela data. E não apenas pelo dia que chegou o registro. E isso o BI atualiza. E isso vai fazendo a curva ficando correta. Não tem esconder um dado ou chegou o registro lá na frente. O cara morreu 10 dias depois, chega o registro. Vai ser atualizado. Vai lançar o registro. E vai atualizar a data de quando o cara veio a óbito. E vai somando. Não há foi o que eu quis dizer para a senhora no começo da pergunta. O que interessa é o registro. O registro é a base do raciocínio. E na hora que você lança o dado, o BI joga no dia do óbito. E por isso que é online, ele é atualizado o tempo todo. E o somatório vai estar completo sempre. Não tem como não estar colocado. Porque você lança o dado. Eu acho que também a sugestão de você ter um gráfico por data de registro, um gráfico para suspeitos, também é bom. O BI pode ter tudo isso. E só soma. Se o cara quiser ver o gráfico de suspeito, o gráfico por registros, sem problema. Isso é só o BI fazer por isso que é um BI. Sim, eu vou levar como sugestão para ter também esse tipo de consulta. Se for interessante para o gestor ver por registro, vê por registro. Se for interessante para o gestor ver por data, vê por data. Se for interessante para o gestor ver também um gráfico de suspeito, não estão todos os gráficos prontos. Só tem 2 prontos, óbito e contaminado. Ainda falta colocar ali percentual de ocupação de UTI, pode colocar suspeitos, pode colocar fila de UTI, que é um dado muito importante, se você tem ou não fila de UTI naquele local, isso para o gestor é fundamental. Bem, então eu acho que sobre registros, eu acho que fica bem claro que todos os dados estarão presentes sempre, e quando você lança o registro, o BI já coloca na data do óbito, e o número ele sempre é cumulativo, e você vai ter o cumulativo pronto na tela. Está lá colocado. E o resumo, que é o resumo antigo, também está colocado. Tem lá uma tela do resumo, eu só não apresentei por causa do tempo. Quando foi perguntado, vai ser mantida a apresentação original? Sim, é o resumo. Ele também já está mantido no original. Tá bom? Ele tem uma tela ali, quando fala de Brasil, que ele faz o resumo de como era apresentado antes. Tá bom? Então, eu gostaria de dizer para os senhores que essa é a ideia. Que eu estou me dirigindo para
para as pessoas que eu estou vendo aqui, desculpa. Sobre o momento exato que vai estar disponível, eu perguntei do meu técnico aqui, quando é que vai estar pronto para ser consultado por qualquer pessoa. Desde já, a partir de Dropbox e esse tipo de coisa, porque no site é em torno de 48 horas para poder fazer todas as conexões, porque é muito para possibilitar o acesso do Brasil inteiro simultaneamente. Não não foi simples fazer essa parte técnica, tá bom? Peço desculpas aí pela desinformação com relação ao está pronto no site, ele está pronto, mas é para chegar no Dropbox, chegar na consulta. E eu tenho a impressão que eu posso já colocar para amanhã a fotografia de todos os gráficos, já fazer todas elas e colocar ali, e a pessoa faz a consulta manual, vai andando e vai achando. Isso também pode acontecer mais rápido. Então, o objetivo é ser o mais rápido possível, e a gente tem aí até 48 horas para tirar todos os bugs técnicos, para a gente poder ter certeza da informação. Vou tentar fazer algo mais rápido, mas vamos colocar pelo menos o resumo, que é o resumo antigo, colocado online também, direto, tira a fotografia e coloca ele ali imediato, e vai atualizando o tempo todo. Eu acho que isso é uma solução para ter uma resposta imediata. CONAS e CONASEMS estamos juntos, tá bom? Não tenham dúvida disso. Nós estamos juntos e vamos continuar juntos. Eu não acredito que todo esse ruído foi apenas comunicação. Nada na vida é fator de uma condicionante. Nada na vida é fator de uma condicionante. São várias condicionantes que fazem uma resultante. Senhores, nós estávamos fazendo mudanças do processo. Senhores, o modelo anterior nunca me agradou, porque, sim, os dados somados puros não eram dados que eu achava o suficiente para os gestores. Não, eu não acho que os estados e municípios mandem dados errados, em hipótese alguma. São os dados que eles têm. Eles só estavam sendo somados com outros dados de estados e municípios que não tinham o mesmo protocolo de análise. Então eu tinha que disponibilizar o dado por estado e por município, como eu estou fazendo agora. Simplesmente somá-los e colocar numa planilha não eram dados fidedignos para a minha visão de análise, minha própria visão. Então, por isso que eu estava querendo buscá-los. Ruído, CONAS, CONASEMS, ocorrências. A ideia era teletriagem é campeã, eu vou trabalhar nela, João, e vou ver o que a gente consegue fazer. Já anotei aqui. Bem, eu quero colocar aqui a ideia sobre enterro. Todos vocês, todos os senhores e senhoras, hoje tem esse que o Molon falou, o deputado Molon, a visão sobre diferente quantidade de enterrados. Senhores, eu sou o primeiro que correu atrás disso. Quando eu cheguei lá em Manaus e vi a quantidade de enterro e que estava sendo colocado como Covid, eu tomei um susto. Foi a partir dali que eu comecei a me mexer. E coloco a real... claro que se você precisar ter todos os testes para dizer que é Covid, acaba sendo subnotificado. Isso é uma realidade. Não tem como dizer que não é. Como é que vai mudar esse protocolo? Como é que quem muda? Como é que isso vai fazer dar segurança para a informação? Isso é uma luta constante. Tá? Então, deputado Molon, a quem eu sempre observei bem no Rio de Janeiro, é isso mesmo. Vou até tirar. É exatamente isso aí que eu estou atrás. A gente quer equilibrar a informação de verdadeiras quantidades de enterro com relação à realidade do que está colocado no certificado de óbito. Não combina. Não combina a cara com o que está vendo. Tem 20 mortos em média, estão morrendo 100 naquele dia, e está dizendo que tem 15 de Covid? Isso tem que ter um outro grau de observação. E é isso que eu venho batido todos os dias no Ministério. Nós precisamos ter os números reais. E os números reais, às vezes,
pode ser para um lado ou para o outro, interessante para A ou para B. Mas para nós tem que ser o real. Tá bom? E é isso que eu estou buscando. E concordo, gênero, número e grau, que a próprio protocolo de confirmação do caso acaba dificultando a notificação efetiva no final da certidão ou da declaração de óbito e acaba indo para a síndrome respiratória grave. Foi uma das primeiras coisas que eu verifiquei pessoalmente e tenho combatido isso aí todo dia. Posso dar? Só para terminar, só uma última pergunta aqui. Somar. É muita pergunta, desculpa se eu esqueci alguma. Atualizar os dados amanhã. Bem, colocado aqui que o Open Data SUS, uma resposta técnica, desculpa de ser técnico, ele mantém os dados todos online, tá? Open Data SUS é um site, das conexões que o Ministério tem. Não sou especialista, depois eu posso dar uma resposta por escrito, mesmo que a gente não tenha todos os dados disponibilizados no site, entrando no Open Data SUS sempre esteve disponível, segundo a posição técnica minha aqui. E, por fim, bem, quanto a equipamentos, esse é mais fácil. Aquele deputado que bateu as perguntas diretas, 1, 2, 3, eu acho que eu consegui bater todas elas aqui. Registro único, somal que não é somável, já expliquei. Subnotificação, já expliquei. Mortes por SIDAG e Covid, já expliquei. E com relação a quantitativos, tá? Falar pelos respiradores, que é o que eu mais acompanhei a pergunta, realmente a compra inicial ela está feita para 14 mil e poucos respiradores, mas a indústria não conseguiu se estruturar em termos de insumos e capacidade, e ela não consegue entregar, não tem conseguido entregar naquela quantidade. As 4 empresas que foram contratadas fizeram o que podia fazer, mas não conseguem cumprir dentro de uma velocidade ideal a entrega do quantitativo. Claro que só se paga o que ela entrega, mas então, a busca de outras empresas para poder fechar os quantitativos é que é a nossa realidade, tá bom? Realmente foram comprados, foram requisitados até não comprados, mas a indústria ela não conseguiu ter todos os insumos e a capacidade de produção para entregar na hora que a gente precisava isso, e a gente está buscando outras empresas. Com relação à parte de PCR, dos 40 e tantos milhões de promessa, e eu quero ser muito sincero, a gente primeiro tem que ter capacidade de fazer a parte laboratorial. Não adianta a gente investir R$1 bilhão em testes e não ter a capacidade laboratorial para fazer esse teste. Então, eu estou direto com a Fiocruz, com a Nízia e com a Biomanguinhos e com tudo, trabalhando sobre testes, sobre a capacidade, qual é a nossa capacidade de processar o teste, porque tem validade também. Se tu comprar e não processar ele em 6 meses, você perde R$1 bilhão. Então, essa logística, que é uma coisa mais fácil de conversar, não é política, ela é pragmática, quantos testes eu tenho capacidade de processar nos laboratórios, o que eu tenho que fazer para melhorar esse laboratório, que equipamentos tenho que comprar para aumentar essa capacidade. Isso tudo está acontecendo. E sim, paralelo a isso, a gente tem as negociações para compra de mais testes. Só não acho que vou ser muito claro, não acho que a gente tenha capacidade logística de processar 40 milhões de testes nos próximos meses. Isso, não vejo essa capacidade e temos que buscar ao máximo aumentar ela, mas não serão 40 milhões. Não vai ter essa capacidade logística. E bem, eu considero que em momento algum a gente tenha isso por sã consciência feito qualquer omissão de dado específico, e sim buscar melhorar a capacidade de mostrar o dado. Se por acaso isso daí ficou desta forma, como omissão do dado,
Entendam como apenas, no paralelo a isso, a gente estava fabricando essa ferramenta fantástica para dar todos os dados necessários. Eu não estava muito atento a se aquele dado que estava ali, ele era ou não, naquele momento, o ideal. Eu achava que o dado precisava ser completo, transparente e desde o início da pandemia. Senão, o dado não serviria para muita coisa em termos de análise. E eu continuo achando. É por isso que a gente está fazendo esse BI. Tá bem? Então, só queria colocar que a intenção é 100% transparência, 100% dados para todo mundo. E mais nada. E já entregamos respiradores, os necessários, tá, para fazer a primeira etapa, e vamos ter condição de entregar o que for necessário para continuar apoiando os estados e municípios. Isso é uma coisa que a gente tem feito de uma forma bem direta e tem dado bastante resultado. Ministro, em relação ao nosso hospital... Perfeito, obrigado. Desculpa, tinha muito papel. Mas vai... O apoio ao Roraima, ele é inquestionável lá. Não só porque comandei a Operação Acolhida, deixei o general Barros lá, mas nós acompanhamos o trabalho do desdobramento de um hospital de campanha, talvez um dos maiores do país, com as dificuldades logísticas de fazer isso em Roraima. E esse hospital vai ter capacidade, porque nós estamos fazendo uma parceria forte entre o Ministério da Saúde, o Sírio-Libanês com o Itaú, e todas as iniciativas privadas e algumas públicas da área, para que a gente juntos consiga botar para funcionar plenamente esse hospital o mais rápido possível. Acredito que nos próximos dias curtos, a gente já tenha primeiro lote de leitos funcionando lá. Conta com a gente está atento a isso aí. Quanto à HGR, a única solução que a gente pode dar é disponibilizar a evacuação. Se for necessário evacuar, já está feita essa costura com o Estado do Amazonas, que hoje tem capacidade de receber alguma coisa, porque o Roraima também não são tantos assim, a quantidade é menor, tem condição de ter um apoio de um Estado irmão ali, que é o Amazonas. Isso já está costurado. Basta isso aí ser necessário. Obrigado, ministro. Ministro, para a gente ser breve, eu vou manter o tempo de 2 minutos e vou cortar o microfone para a gente tentar concluir no tempo. Com a palavra o deputado Chico D'Angelo. Ministro, Pazuello, para parabenizar o presidente da comissão, o deputado Luizinho, pela iniciativa, tem feito um excelente trabalho à frente dessa importantíssima comissão. Mas, ministro, acho que o CONASEMS é uma entidade da qual fui diretor há algum tempo, como secretário de saúde, que fui municipal 2 vezes. Ele, o CONASEMS e o COSEMS fizeram 2 notas muito duras questionando a condução da sua gestão. Acho que o COFINS, que é o órgão que acompanha o financiamento que é feito e os empenhos para os municípios, que, na verdade, é quem segura esse drama humano que nós estamos vivendo com a pandemia, são as prefeituras, os secretários de saúde que estão na ponta, que estão desesperados, porque esse repasse está sendo feito pelo Ministério de forma muito, muito, muito lenta. Eu vi a ordem, na ordem de 25% do que deveria já ter sido feito. Ontem, todos nós vimos que o Tribunal Internacional de Haia começa a analisar a denúncia contra Bolsonaro por crime contra a humanidade, fruto desses descalabros na gestão da saúde que tem sido feito pelo presidente Bolsonaro. A minha pergunta é, essa iniciativa de certa forma, confundir a população, burlar as informações, que o Ministério, nos últimos dias, tomou essa iniciativa. Isso foi uma decisão do presidente Bolsonaro ao Ministério ou foi uma iniciativa do senhor como ministro nessa revisão de critérios da informação da população? Essa é a minha pergunta. Obrigado, deputado Chico D'Angelo. Com a palavra, o deputado Zacarias Calil. Calil. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos os colegas.
Eu vou ser breve aqui, Luizinho, eu sei pelo andar da hora aí, nós já estamos no plenário também. 1409 hoje vai ser votado, né? Então nós vamos manter aí essa posição na defesa dos profissionais da saúde. Mas, ministro, eu gostaria de parabenizá-lo. Eu tive a honra de conhecê-lo agora, quando nós fomos inaugurar o Hospital de Águas Lindas, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, o presidente, a sua maneira no qual o senhor nos recebeu de uma maneira muito simples, humilde, e com abertura total, inclusive, do Ministério da Saúde, para que a gente pudesse discutir esses assuntos, né, nessas várias modalidades. E foi muito importante o esclarecimento que o senhor nos deu, porque a população está muito confusa em relação a muita coisa que tem acontecido devido a esse desconhecimento geral em relação ao Covid-19. Agora acabou de sair uma nota, que eu acabei de ler aqui na internet, que uma das confusões é essa, que as pessoas assintomáticas não transmitem o vírus. Raramente transmitem. Então, o uso de máscaras já praticamente cai por terra. Quer dizer, então, são coisas que vêm no dia a dia causando uma determinada confusão na população. Se as pessoas ou morrem de infarto ou morrem de Covid, ninguém está sabendo ao certo o que está acontecendo. Estive no interior de Goiás essa semana e ouvi várias pessoas dizendo isso, né? Principalmente esse pessoal mais humilde, que eles não acreditam nessa pandemia, né? Eles acham que qualquer morte hoje no Brasil está relacionada ao Covid-19. Mas eu vejo assim que o senhor, em pouco tempo, o senhor adquiriu um conhecimento técnico muito importante. Nós estamos aqui para ajudá-lo no que for possível. Que o que nos... Calil, para conclusão. Você cortou o áudio, Calil. Ele dizia que você cortou ele. Mas tudo bem. Eu não cortei, não. Pedi só para concluir, não cortei teu áudio, não. Você que cortou. Então, assim, só para sugerir, ministro, que o Ministério deveria ter uma maior comunicação com a população em geral, no maior esclarecimento, e agora o dispensário de máscaras, né? A gente está vendo máscara aí jogada aí na rua, no Brasil inteiro. Em tudo quanto é lugar você vê máscara no chão, nas lagoas, lixeira. Quer dizer, então eu acho que também isso aí é um meio de contaminação. Então é basicamente isso aí, ministro. Estamos aqui para apoiar o senhor. Obrigado, deputado Zacarias Calil. Com a palavra, deputado Evaí de Mello. Ministro, meu boa tarde, deputado Luizinho, parabéns pela condução. Ministro, na verdade, primeiro reconhecer a competência de gestão que Vossa Excelência tem mostrado à frente de um desafio monstruoso desse tamanho. Se fosse fácil, outros já teriam resolvido. Se tivéssemos fórmulas prontas, inclusive nem teríamos sido atacados por essa pandemia. Minha posição é muito objetiva. Segundo, na verdade, não foi tratado aqui, eu não sou médico, eu sou técnico agrícola, e a minha experiência é com barreira fitossanitária na área de avicultura, suinocultura, pragas e doenças, ou seja, eu venho da área de expertise com a convivência de monitoramento de pragas e doenças a céu aberto, que me parece que a própria OMS está batendo cabeça por não ter esse protocolo. É muito desafiador. A própria OMS a minha expertise, eu sou técnico agrícola, presido empresa de pesquisa agropecuária, vai do enfrentamento de pandemias, de vírus, de fungos e bactérias a céu aberto. Ou seja, a minha expertise vem da área da veterinária, da zootecnia, da agronomia, que é o monitoramento de febre fitose, vaca louca, e tantas outras doenças que nós convivemos nessa competência sanitária brasileira. Para ressaltar que a defesa sanitária agropecuária brasileira é uma referência e um padrão mundial. Portanto, embora não foi tratado aqui, eu queria propor a Vossa Excelência, em algum momento, nós pudéssemos sentar com a defesa agropecuária brasileira, que tem uma expertise, inclusive, desse enfrentamento, e, como eu disse, parece que a própria OMS está batendo cabeça. Uma vez que ela soltou lá no início que, em função de temperaturas mais altas e outros ciclos, o vírus não teria a ferocidade que teve no Brasil. Então, isso mostra que no Brasil teve realmente um comportamento contrário de outros territórios, totalmente adverso daquilo que a gente esperava. Então, uma proposição para que nós pudéssemos aí sentar com a ministra Tereza Cristina, chamar
a defesa agropecuária brasileira, que tem essa expertise desse enfrentamento a céu aberto, inclusive de cidades, mobilidade, higienização e tudo isso mais. Primeiro, e o segundo ponto, eu queria tratar com o senhor... Para concluir, vai. Que o senhor realmente pudesse relatar um pouquinho da experiência que o senhor viu em Manaus. Parece uma experiência dura, mas pedagógica do ponto de vista de orientar decisões futuras de quanto ao nosso comportamento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Evaí de Mello. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, aos parlamentares e ao senhor ministro. Em primeiro lugar, dizer, o tempo é muito curto, primeiro dizer que nós estamos no mesmo planeta e no mesmo país. E diante da gravidade da pandemia no Brasil, como já disseram, é o segundo em número de casos no mundo e o quarto em letalidade, em mortalidade, sinceramente, ministro, eu esperava que o senhor, ao chegar aí, talvez o senhor não tenha culpa, porque o comando foi interrompido por 2 vezes, sou o terceiro ministro, não é da área. Primeiro, eu esperava que o senhor chegasse aí, ao invés de generosamente até tentar explicar o que é uma UTI, o que é uma UI, o que é um respirador, que o senhor dissesse qual é a curva esperada do Ministério, quer dizer, qual é a perspectiva da pandemia, em que momento, de fato, essa curva é esperada para o país, qual é o grau qual é a gravidade, porque nada melhor para se enfrentar um problema do que reconhecer os limites e reconhecer os problemas que nós estamos enfrentando. Segundo, qual é, de fato, os limites para esse enfrentamento e o que o senhor precisa do Congresso Nacional para enfrentá-lo, né? Então, essa é a primeira questão e isso eu não vi. Eu não vi, tecnicamente, essa informação. Segundo, ministro, o senhor conhece a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma decisão sobre a DPF, do PCdoB, do PSOL e da Rede, que obriga o Ministério a recolocar os dados como vinham sendo colocados até o dia 4, quando saiu tudo do ar. Até porque o senhor reconhece que ainda tem 48 horas para recolocar os dados no ar. Então é preciso que o senhor conheça e eu pergunto se o senhor vai cumprir. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, se o senhor sabe que o que o Congresso aprovou de colocar 60 bilhões para os estados, dentro desses 10 bilhões para a saúde, que até agora nenhum centavo foi para os estados. Não foi. Esse dinheiro ainda não chegou lá. Se o senhor sabe, até porque houve uma ofensa inaceitável aos estados e municípios de que eles estavam supervalorizando os dados para receber mais dinheiro. O senhor conhece que esse dinheiro ainda não chegou. E quarto, diante da situação de muitos estados ainda estarem em curva ascendente, inclusive o Nordeste, contradizendo o que o senhor disse, ainda tem no seu mapa Ceará, Maranhão e Pará com altíssimo número de casos, se o senhor, reconhecendo a gravidade de Rio e São Paulo, se o senhor concorda que deve ser mantido o isolamento social, né? Se essa é uma posição clara do Ministério. E no Rio de Janeiro, em particular, por que até agora os hospitais federais, que têm aqui 1.400 leitos, ainda não entraram em funcionamento por falta de contratação de pessoal, que isso é uma responsabilidade do Ministério, para atender a pandemia? Por que isso ainda não foi feito para atender as pessoas, ao invés da gente olhar a tentativa de colocar o hospital de campanha para funcionar? E, por último, em que se baseia, por fim, o protocolo de cloroquina, até como atendimento prévio, na medida, inclusive, que hoje não é só a síndrome de angústia respiratória, hoje as doenças já é conhecida como síndrome de deficiência múltipla de órgãos. Não é só a questão respiratória que caracteriza a Covid-19. Obrigado. Obrigado, deputada Jandira Fegali. Com a palavra, a deputada Mariana Carvalho. Mariana Carvalho. Obrigada. Estou ouvindo. É que eu só saí aqui agora. Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, deputada. Ótimo, obrigada. Ministro, primeiro eu quero agradecer também a sua presença e sua participação nessa comissão tão importante que desde fevereiro tem trabalhado muito em prol das necessidades do Brasil e no combate do coronavírus. Eu gostaria especificamente de tratar sobre aqui a situação do nosso estado de Rondônia. O senhor, que é de um estado vizinho, esteve esse período no estado do Amazonas, a gente tem passado nesse momento por uma situação realmente muito difícil. O número de casos, o número de óbitos tem aumentado muito. Inclusive, estamos nesse momento praticamente com uma situação de lockdown aqui na nossa capital, em Porto Velho. Quero agradecer toda a gentileza, em nome até do nosso querido presidente, deputado Luizinho e da deputada Camila Zanotto, por toda a ajuda às conquistas, inclusive que ontem recebemos alguns respiradores.
mas ainda não são suficientes. Agora mesmo, acabo de receber um pedido aqui também de socorro do nosso secretário de Estado de Saúde e da nossa secretária também municipal da capital. Estamos precisando muito de ajuda, de medicamentos. Isso é algo que a gente não tem conseguido, a própria prefeitura e o Estado têm tido dificuldades para conseguir até comprar, por falta de matéria-prima, para esses medicamentos aqui no Estado. Então, a gente tem tido essa falha. Da mesma forma, estamos precisando de mais respiradores, de mais monitores aqui, de bombas infusoras também. E como o senhor falou da situação que tem sido difícil, a questão de médicos intensivistas, aqui a gente está abrindo, inclusive, concurso público de formas emergenciais para convidar médicos a trabalharem nesse momento de pandemia. Infelizmente, não tem aparecido médicos. E a gente sabe que nesse momento a gente precisa muito. Então, eu gostaria de pedir essa atenção especial para o senhor, que o senhor tenha esse olhar, pois não aguentamos mais todos os dias perder mais pessoas aqui na nossa cidade, no nosso estado, nos nossos municípios. Então, gostaria de pedir muita atenção do senhor com a nossa região norte, com o nosso estado de Rondônia, e que a gente possa continuar combatendo e salvando vidas. No mais, desejo sucesso ao seu trabalho, muita proteção, muita luz, e acho que muitas perguntas aqui já foram feitas e faladas, mas que a gente possa sempre tratar dessa forma, com muita transparência e principalmente com esse intuito e esse objetivo da união de todos. Então, queria pedir muito essa atenção. Obrigado, deputada Mariana. Obrigada, presidente. Com a palavra, a deputada Soraya Manato, na sequência, a deputada Paula Belmonte e o deputado Ricardo Barros, para concluir. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Luizinho, nosso presidente da comissão, deputada Carmen Zanotto, nossa relatora. Cumprimento em especial ao senhor ministro Pazuello e a toda a sua equipe. Parabenizo pela sua atuação e da sua equipe, pela transparência, objetividade à frente do Ministério da Saúde e também pela excelente comunicação conosco, nós do Parlamento. Isso é muito importante, senhor ministro. Me sinto contemplada com as suas explicações sobre os registros. Nós, que somos médicos e parlamentares e que fazemos parte dessa comissão, já sabíamos sobre o acúmulo de registro de óbitos nas segundas-feiras, que a causa realmente são as subnotificações nos finais de semana e nos feriados. Nós já tivemos pelo menos umas 3 audiências públicas na comissão externa do coronavírus, e esse assunto foi realmente explicado a fundo o que está acontecendo. Então, eu me sinto contemplada também com suas explicações. Agradeço, senhor ministro, os 2 bilhões de reais para santas casas e hospitais filantrópicos. Nós, aqui do Espírito Santo, nós temos 36 hospitais, entre santas casas e hospitais filantrópicos, e todos foram contemplados. Muito obrigada, senhor ministro. Quero falar também que aqui no nosso Espírito Santo, como em várias partes do Brasil, estão faltando realmente medicações para as UTIs. Os hospitais estão realmente já com os estoques acabando. Então, hoje à tarde mesmo, eu vou falar com o seu assessor, ele me pediu para eu ligar e ele falou que vai tentar resolver. E outra coisa, senhor ministro, nas farmácias nós estamos tendo dificuldade de encontrar hidroxicloroquina. E muitos diretores de hospitais estão me ligando que eles também estão com dificuldade de adquirir esse medicamento para usar nos pacientes ambulatoriais e nas fases iniciais da doença. Então, essas são as minhas demandas. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e pode contar comigo, com toda a nossa comissão externa do coronavírus. Muito obrigada. Obrigado, deputada Soraya Manato. Com a palavra, a deputada Paula Belmonte, na sequência, o deputado Ricardo Barros. Boa tarde, ministro. Muito grata pela presença do senhor aqui. Parabenizar inicialmente a presença aqui do nosso presidente, da nossa relatora Carmen e Luiz, que estão fazendo um trabalho de excelência juntamente com todos os parlamentares. Eu quero dizer que eu fico muito feliz com o que o senhor trouxe, porque eu vejo que esses indicadores que o senhor traz aqui com números faz com que o gestor lá na ponta consiga utilizar esses números para poder utilizar o dinheiro do contribuinte de uma forma mais eficiente. É algo que nessa comissão eu tenho pedido aqui para que a gente possa também estar atuando em relação à responsabilidade do gestor, em relação ao uso do dinheiro do contribuinte.
Eu tive uma oportunidade de ver uma entrevista do antigo ministro, o Nelson, ex-ministro Nelson, e ele trouxe um dado muito importante. Ele falou o seguinte: eu não sou ministro do coronavírus, eu sou ministro da saúde. E nós tivemos aqui um deputado Irã, que trouxe uma situação dos pacientes de câncer. Eu vindo para cá, eu fiz questão de vir aqui, tinha um senhor no meio de uma ponte aqui em Brasília, com um monte de equipamento, coisa, tentando suicídio. Aqui no Distrito Federal houve um aumento de suicídio, houve um aumento de violência, houve um aumento de mortes de dengue. Então, eu quero pedir para o senhor, porque isso também tem um reflexo em relação à pandemia, que o Ministério da Saúde deixe essas 500 mil mortes que estão acontecendo sejam publicitadas também. Nós sabemos que cada morte é importante, mas nós não estamos deixando de ver as outras. E, muitas das vezes, esse dinheiro do contribuinte, que é tão caro, está deixando outras pessoas morrerem de outras coisas. Uma das minhas maiores preocupações é exatamente a depressão, a questão do suicídio, essa questão das pessoas estarem com medo. Eu tive uma entrevista com uma pessoa, as pessoas estão com medo de ir ao hospital porque as informações são só de morte e estão morrendo dentro de casa. E isso o Ministério tem que mostrar, porque o Ministério não é só o Ministério do coronavírus, o Ministério é o Ministério da Saúde. E todos os brasileiros têm direito a todo esse aparato e precisamos, sim, divulgar esses números. Parabéns, conte sempre comigo, mas que o senhor seja verdadeiramente o ministro da Saúde, não do coronavírus. Só. Obrigado, deputada Paula Belmonte. Com a palavra, o ex-ministro e deputado federal Ricardo Barros. O ministro Ricardo Barros está conosco? Está sem o áudio, ministro. Ricardo, está sem o áudio. Agora acho que abriu. Continua sem o áudio, ministro. Está sem o áudio, ministro. Agora deu. Agora estamos perfeitamente, ministro. Tá bom? Pois é. Então, Luizinho e General Pazuello, quero apenas fazer um elogio, né? O general tem todas as condições de ser ministro efetivo e eu gostaria muito que ele ficasse até o final desse mandato do presidente Bolsonaro e, quem sabe, continuasse, porque nós precisamos de ministros de longa vida, né, que possam implementar uma política de saúde que seja tranquila, clara, transparente, como ele está fazendo, e que nos dê capacidade de atender o interesse da população que depende do SUS. A elogiar, ministro Pazuello, a mudança da orientação de que as pessoas não busquem o serviço de saúde só quando estão já com falta de ar. Que as pessoas possam, desde os inícios dos sintomas, poder ser atendidas nos 54 mil postos de saúde que temos no Brasil, que possam ser atendidas nesses centros, que o senhor colocou aí 1 bilhão e 200 milhões de reais à disposição para a sua estruturação. Mas eu penso que os postos de saúde têm condições plenas de atender, de verificar sintomas de Covid e de tratamento inicial, cloroquina, azitromicina e o anticoagulante. Assim, nós evitaremos que as pessoas agravem, que as pessoas precisem ser internadas e, com isso, avançamos muito na qualidade de atendimento à população no coronavírus. E quanto à saúde como um todo, o senhor sabe, eu tenho 3 frentes parlamentares que eu presido sobre saúde. A frente parlamentar da informatização da saúde, para evitar repetição de exames, consultas e entregas de medicamentos, podemos economizar 20 bilhões por ano nessa questão. A frente parlamentar da formação e qualificação dos agentes comunitários de saúde, para que todos sejam técnicos de enfermagem e nas visitas domiciliares possam tirar pressão, medir glicemia, fazer curativo, atender de fato as pessoas. E, finalmente, a frente parlamentar da indústria pública de medicamentos, para que nós tenhamos tecnologia para produzir aqui no Brasil os medicamentos de alto custo e de mais alta tecnologia, justamente para que, num caso como esse, nós não fiquemos aí dependendo de produtos importados que acabam ficando muito caros no momento em que o mundo todo quer comprar as mesmas coisas. Parabéns pela estruturação da sua equipe. Eu tenho certeza que estamos em boas mãos. A saúde do Brasil precisa de gestão. Eu insisto, não precisamos mais dinheiro. Dinheiro na saúde tem bastante, 500 bilhões por ano entre o público e o privado. Nós precisamos de gestão. E com gestão vamos prestar mais serviço de melhor qualidade para a população.
Um abraço a todos vocês e que o ministro Pazuello tenha longa vida. Obrigado, ex-ministro Ricardo Barros. Nós estamos aqui, já encerramos o inscrito, para 2 agradecimentos, deputado JHC, nessa sequência o capitão Alberto, para a gente concluir. Obrigado, presidente doutor Luizinho. Gostaria de cumprimentar o ministro Eduardo Pazuello, também cumprimentar aqui a toda a sua equipe, que de forma muito gentil e atenciosa sempre nos recebe no Ministério da Saúde, ao Leonardo, ao Henrique, em nome deles cumprimentar toda a equipe e fazer um agradecimento, ministro. Foi encaminhado recentemente, por 2 oportunidades, os respiradores que tanto Alagoas precisava. Infelizmente, o Estado de Alagoas não conseguiu fazer essa contratação direta e nem tampouco pelo consórcio Nordeste, e que, inclusive, agora já está sendo investigado a compra desses respiradores e os contratos que foram feitos. Então, foram 55 respiradores convencionais e 15 respiradores de transporte, fora os medicamentos que foram encaminhados, e esse canal direto com a comissão, com os parlamentares, é de fundamental importância para podermos dar transparência nos nossos estados. Então, a informação chegando até a gente é uma forma de tranquilizarmos a população e também poder colaborar da melhor forma possível para que a gente, de forma harmônica, possa salvar vidas e fortalecer o nosso sistema de saúde. Então, muito obrigado, ministro. Obrigado, muito deputado obrigado, doutor Luizinho. JHC, deputado capitão Alberto. Obrigado, presidente. Primeiro, agradecer Vossa Excelência pela primeira reunião que nós tivemos, junto com o governador do Estado, o prefeito, que foi para tratar sobre a questão do Amazonas, que estava se tornando o epicentro do Brasil, e trouxe muitos bons resultados. Agradecer aqui, antemão, que essa comissão tem dado bons frutos para o nosso país. Tem sido realmente um divisor de águas no combate ao coronavírus. Agradecer o nosso general, minha continência, tive com o general e o antigo ministro Nelson Tachi no Amazonas, e essa integração do governo federal com o estado do Amazonas, com a prefeitura, fez toda a diferença. Hoje, nas últimas 24 horas, nós tivemos 12 mortes, ainda é grave, mas muito longe do que estava. O interior do Amazonas tem sido assistido pelo governo federal. Ontem mesmo saiu um avião com equipamentos para salvar os povos indígenas, para salvar o povo do interior. E o seu trabalho, general, tem sido um trabalho que tem feito a diferença no nosso país. Essa questão da gestão, da logística, mostrou que é eficiente, que o vírus ele mata o nosso sistema de saúde. Então, nós precisamos aumentar a nossa capacidade. E quando o Amazonas aumentou a sua capacidade, ele controlou a epidemia, e o comércio agora, já temos uma semana aberto, sem grandes tumultos. Obrigado, capitão. No Amazonas. A gente concluir. Como o Major Vitor Hugo estava inscrito e ele não está aqui presente, eu vou concluir 1 minuto ao nosso Sanderson e ao Coronel Tadeu para concluir. Presidente, doutor Luizinho, primeiro cumprimentá-lo pelo brilhantismo com que tens conduzido a presidência dessa comissão, desde o início, desde o primeiro dia nós temos acompanhado, e Vossa Excelência sempre equilibrado, com parcimônia, sendo um verdadeiro republicano dentro desse processo tão complexo e difícil que é o enfrentamento de uma crise. Nosso general Eduardo Pazuello, para aqueles, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e tenho referências espetaculares, inclusive. Eu sou oriundo da Polícia Federal, tenho 25 anos de EPF e tive uma referência de alguém que já trabalhou com o senhor, eu já comentei com o senhor, e antes mesmo de o senhor assumir o ministério, já disse, vocês ganharam um tesouro aí no governo, quando o senhor era ainda o número 2 do Ministério da Saúde. Quando o senhor assumiu a titularidade, nós ficamos absolutamente tranquilos de que alguém com um currículo do tamanho do senhor, que o senhor possui, um oficial de intendência que fez uma carreira brilhante dentro das Forças Armadas, e para aqueles que não sabem, os intendentes são aqueles que administram as Forças Armadas, fazem a logística, inclusive dos hospitais militares. Então, o senhor tem todas as condições de fazer a administração do Ministério da Saúde. Parabéns, nós estivemos lá. E me chamou a atenção, ministro, quando eu pedi para o senhor, posso tirar uma foto? O senhor falou, não, minha missão aqui não é tirar foto, minha missão é entregar resultados.
pragmatismo, isso aí nos deixa orgulhosos. Parabéns, o senhor tem uma equipe brilhante de assessores parlamentares, o Leonardo, são dois Leonardos, né? O Leonardo Santana e o Leonardo, o Léo Batista, né? Então, parabéns pela equipe, tens a nossa confiança Sanderson. E boa sorte. Obrigado, deputado Sandro. Coronel Tadeu, para concluir. Coronel Tadeu está conosco? Obrigado. Sim, está escutando, tá saindo o áudio aí, né? Está saindo bem, coronel. Obrigado, deputado professor Luizinho, parabéns pelo seu trabalho e na sua pessoa eu quero cumprimentar todos os membros dessa comissão que vem fazendo um trabalho fantástico em prol da nossa população brasileira que tanto sofre. Ministro Pazuello, meus parabéns também pelo seu trabalho. Neste cenário de banquete fúnebre que nós estamos vivendo, onde a gente percebe que há um prazer em se destacar todos os fatores adversos da pandemia, em detrimento de tudo que tem sido feito pelo governo federal e pelo governo Bolsonaro, onde se deturpa dados e números, nós podemos trabalhar eles da forma que quiser, de forma positiva, de forma negativa. Eu preciso realmente destacar o trabalho que o senhor vem fazendo nessas últimas semanas. E tenho certeza absoluta, e pode a população brasileira ficar tranquila que o governo federal está fazendo a sua parte. Em que pese nós termos uma disputa política patrocinada por estados e por determinados governadores, isso não vai abater o seu trabalho, ao contrário, só vai destacar, porque a sua proatividade ela é imensa. O seu carinho com a população, a sua dedicação com esse momento de sofrimento é incomensurável. Parabéns, ministro. Continue realmente fazendo o seu trabalho e também parabéns, professor Luizinho, pelo que vem fazendo e representando muito bem o parlamento. Me sinto representado por Vossa Excelência, professor Luizinho, e pela deputada Carmen Zanotto. Apesar de não ser da área da saúde, vejo o trabalho desses dois parlamentares realmente com muito apreço. Obrigado e parabéns. Obrigado, coronel Tadeu. Deputada Carmen Zanotto, para as conclusões finais dela. Muito obrigado, doutor Luizinho. Eu quero aqui fazer só mais alguns breves registros, ministro. Como a comunicação ela é importante. Eu divirjo de alguns colegas deputados quando se fala dos recursos que foram para os estados. Já foram 5 bilhões através de 3 portarias para estados e municípios, os 2 bilhões da rede hospitalar filantrópica prestadora de serviço e mais de R$1 bilhão para o credenciamento dos leitos de UTI. A gente aprimorar a informação, ela é fundamental e a reunião de hoje mostrou para nós o quanto é importante a gente continuar avançando no enfrentamento desta pandemia, aprimorando a informação. Queria só fazer 2 registros, um que é com relação ao fortalecimento da nossa indústria nacional, e aqui destacar em nome de toda a indústria nacional, a empresa VEG de Santa Catarina, que já está disponibilizando 1.450 respiradores, ela se reinventou neste processo e está conseguindo, então, entregar para o país esses respiradores que estão se somando a esses 3.854 já distribuídos. E com relação aos demais temas da área da saúde, ministro, para nós aqui, como para a deputada Paula Belmonte, é muito caro o tema câncer. E a gente tem percebido que 60% dos nossos pacientes ou abandonaram o tratamento ou tiveram dificuldade na realização dos seus procedimentos, e nós precisamos, assim como o câncer, enfrentar as outras patologias. Então, eu sei que esta sua vinda aqui foi uma vinda organizada muito rapidamente, que eu quero agradecer o senhor ter colhido o convite da nossa comissão na pessoa do doutor Luizinho, mas já fazer um convite para o senhor retornar, para que a gente possa ter mais tempo e possa estar avançando nesses outros temas fundamentais para o nosso país, porque o Sistema Único de Saúde, é isso que o senhor já mostrou, a gente se apaixona por ele, e o senhor vai ver que isso vai seguir com o senhor pela vida, porque o Sistema Único de Saúde é exatamente esse, a união de esforços dos municípios, dos estados da União, junto com esse coletivo de homens e mulheres, que eu digo que no SUS cada um coloca um tijolinho e a gente tem esses 32 anos de avanço no sistema. Muito obrigado por ter estado aqui conosco, ministro. Ministro, antes das suas conclusões finais, eu quero aqui só deixar registrado de forma clara que hoje nós tivemos
para o Estado do Rio de Janeiro, uma perda muito grande. O doutor Adalberto Carneiro de Oliveira, um médico, foi nosso professor, infelizmente já com 80 anos, faleceu por Covid. E acho que a nossa missão aqui é essa, ajudar como a gente organiza esse país para salvar as vidas, para evitar o maior número de óbitos. Eu quero deixar registrado, ministro, que o projeto da minha vida chama-se Carteira de Vacinação Online. Esse é o projeto da minha vida. Se eu fizer isso, eu acho que eu fiz isso para a vida inteira. Deixei um legado na minha história de vida, fora tudo que eu tive a oportunidade como gestor de construir, unidade de saúde, maternidade, hospital ortopédico, tudo que eu já fiz como gestor, nada vai se comparar se a gente conseguir fazer uma carteira de vacinação online. Eu quero, no Dia Nacional da Imunização, deixar isso registrado, que é um avanço para muito tempo, passar aqui para o senhor as comunicações finais e lembrar, ministro, que nós fizemos aqui na semana passada uma audiência pública sobre a questão dos medicamentos. A questão da medicação sedativa e a analgésica a nível de CTI está gravíssima. A questão, fizemos audiência pública aqui, cobramos a CEMED, representante da CEMED, porque tem uma tabela para a indústria, mas as distribuidoras estão com preços abusivos. Eu encaminhei ao Ministério, mas eu vou encaminhar pessoalmente ao senhor o registro de desabastecimento dos estados e os índices que os hospitais privados referiram de aumentos de sobrepreço. Nós precisamos tomar uma medida urgente. Estamos vendo pacientes com inúmeras dificuldades, sofrendo, os médicos entubando esses pacientes e com a falta de sedativos. Tenho certeza que o senhor pode nos ajudar na tomada de decisão. Vou passar aqui para as suas conclusões finais e depois eu retorno aqui para o agradecimento ao senhor e à sua equipe. Presidente. Obrigado. Bem, então eu vou fazer algumas respostas aqui para a Jandira, que ela colocou. Desculpa. Jandira, ele vai te responder agora. Não é isso não. Apenas a deputada Carmen fez uma correção sobre os valores. Eu não estava falando dos 5 bilhões, eu falei... Dos 10 bilhões, eu vou falar agora. 39, falei do PLP 39, dos 48,5 bilhões que foi dito que foi repassado aos estados, e ainda não foi. O PLP foi aprovado 5 de maio, a medida provisória só saiu 4 de junho agora, e nenhum centavo foi para os estados. E isso é verdadeiro, não estou contrapondo os 5 bilhões lá do início de março. Tá? Só isso. Vamos lá, ministro. Bem, vou aproveitar, Jandira, perguntas muito diretas e boas para responder. Agradeço aí desde já. Então, quanto à curva da pandemia, eu acredito que é justamente em cima da compreensão de que cada local é uma curva e que com o nosso desenho agora desse BI, podendo avaliar a curva de cada local, é que a gente vai poder raciocinar onde nós estamos. Não dá para fazer uma análise simples do país com uma curva única. A curva tem que ser analisada exatamente na capital, região metropolitana, no interior do estado ou no estado. Eu acho que, se coubesse a mim, se eu fosse um gestor de município, de uma capital, eu estaria muito focado na curva específica da minha área, para poder ver e ter a visão de como é que vai ficar para frente. Então, com os dados que nós temos e com o que a gente está apresentando agora, porque tem que colocar dessa forma, com outros dados, muda a equação. A gente observa que já existem capitais, principalmente no Norte e Nordeste, onde a curva subiu e desceu. Você pode projetar que ela não vai subir mais? Você pode projetar que acabou ali? Então, importante compreender a curva e acompanhar diariamente, para ver qual foi a ação que aquele gestor fez e que consequência ele deu naquela curva. É muito específica naquele local. Quando você joga isso para a região norte, ou joga isso para o Brasil, eu queria dizer que é quase impossível você fazer uma projeção somando todos esses dados tão diversos. Então, eu concito a todos a observar, que deve ser feito regionalmente e está aí a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre quem decide o que deve ser feito, como é que é a gestão disso, que está clara que tem que ser no Estado e no município, porque não pode ser de uma decisão única.
de uma canetada numa região ou numa grande parte do país ou no país como um todo. Isso, cada caso é um caso e precisa ser avaliado dessa forma. Bem, eu acredito que a colocação dos dados como eles estavam, já está colocado no nosso BI ali também uma página onde aparecem os dados exatamente como estavam antes. Então, não vai precisar nem me obrigar a cumprir, já vai ser cumprido imediatamente. É uma outra resposta que você me perguntou. Quanto aos 10 bi, está caindo isso aqui. Quanto aos 10 bi, nós estamos fechando, discutindo com a Casa Civil, com a Segov, os critérios que foram mandados para nós. Então, alguns critérios não estavam com o fechamento, por exemplo, da memória de cálculo do que vai ser gasto daquilo. Então, nós tivemos que rever todos eles, recolocar dentro de uma nova metodologia para que haja efetividade na distribuição. Você entende? Então, não é só um número para aquele lugar, aquele número cabe naquele lugar, aquele número é compatível com as ações e os critérios que foram colocados. Isso é um trabalho de mais um dia, no máximo 48 horas, vamos começar a disponibilizar os 10 bilhões. Já está nesse nível de discussão. Trabalhou-se no final de semana, acredito que hoje já tenha sido fechado. Foi em cima de transparência e garantir que o critério estava correto, não apenas o critério político, mas também o critério técnico da distribuição. Isolamento social, você perguntou, não tem nenhum problema de responder isso. Isso é uma ferramenta, é uma possibilidade, e isso está a cargo também pela posição do STF, dos gestores individuais, prefeitos e estados, que estão sendo usados, e o que cabe a nós é colocar a ferramenta de análise para ver quanto o resultado está dando ou quanto não. A análise é feita pelo próprio gestor. Se ele estiver tendo um resultado bom com aquela ação, ele pode seguir nela. Se ele estiver executando e não está dando resultado em nada, não adianta fazer aquilo. Então, é uma ferramenta. Hospitais Federais do Rio, eu vou te passar eu vou pedir o teu WhatsApp depois, ou o teu oficial, digamos assim, para te passar exatamente o que eu tenho recebido dos hospitais do Rio. Foi tem sido uma preocupação nossa direto com relação a botar para funcionar. Então, a gente mandou material, a gente mandou APIs, a gente está trabalhando com a contratação de pessoal, e pelo que eu tenho recebido de feedback, tem vários leitos que foram efetivamente abertos, já deveriam estar, né? Já foram efetivamente, foi o que eu tenho, eu vou te passar o WhatsApp, só para poder conferir. Aceito tréplica depois pelo próprio WhatsApp, que a gente pode... Isso me interessa, essa tua observação muito, não precisa dizer porquê, né? É óbvio. Então, me interessa, eu quero aproveitar a tua observação aí. Quanto à parte de cloroquina, também não tem por que não falar, a nossa orientação ainda foi a mais suave possível, e ela visava cobrir duas linhas. Cobrir o SUS, que já usava e não tinha nenhuma orientação sobre isso, qual era a dose ideal, onde podia usar ou não, qual era o mínimo necessário de orientações sobre isso. De um lado, cobria quem já estava usando como médico do SUS, que estava descoberto, era uma posição que era já sabida em vários estados e municípios, e a gente tinha que cobri-los, recobri-los no guarda-chuva. E o outro lado era o próprio vulnerável, nosso cliente mais vulnerável, nosso brasileiro mais vulnerável, que quisesse ou optasse por usar e não tinha essa possibilidade. Então, a orientação era apenas dá a disponibilidade, apenas dá a liberdade para o médico fazer o diagnóstico e fazer a prescrição. Não obriga nada, nem induz nada, não é um protocolo, não é uma determinação, em hipótese alguma. A gente não poderia fazer isso. Bem, outra pergunta que tu me fizeste foi quanto a o que eu preciso de vocês. Eu preciso tratar o negócio dos medicamentos, isso é muito sério. A gente está tendo muita dificuldade de fazer chegar esses insumos nas fábricas, isso é uma realidade. Quanto disso é
digamos, dificuldade financeira, porque estão cobrando mais caro, ou porque não querem entregar, criando dificuldade para criar facilidade. Eu não tenho essa abrangência de ação. Isso é uma coisa que me incomoda muito e a gente, se você pudesse me ajudar nisso, se você pudesse me... É que eu estou olhando para ela aqui, mas faz parte. Eu sei, mas eu prefiro vê-la. Então, se eu pudesse te pedir, esse seria um pedido que vocês podiam me ajudar. Eu acho que a gente precisa trabalhar com entender bem essa dinâmica da dificuldade dos insumos chegarem nas fábricas e onde nós podemos agir com tipo de ação para que isso aconteça e supra o mercado desses medicamentos. Isso é muito, muito importante. Bem, acho que eu respondi tudo. Não posso, vou aproveitar. Não, vou. Bem, vou. Eu tenho uma filha, viu, Jandira, que ela é chegada nessa área aí do Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de dizer que ela vai me ouvir, que então ela é, digamos, chegada na tua área. Ela é de esquerda, isso que você quer dizer, né? Mais ou menos. Então, deixar registrado, general. Não, tem 12 anos, não pode fazer o que ela quiser. Mas ela me bate bastante. Então, mas eu sou totalmente pragmático com relação aos alinhamentos e desalinhamentos políticos. Não poderia ser diferente. Eu sirvo ao Brasil, sirvo aos senhores como um todo. E é isso aí. Eu tenho que estar pronto para o cumprimento da missão e os senhores têm que olhar para mim como o cara que vai atender a todos, 100%. Pode bater, pode pedir, pode elogiar, eu vou atender igual. Então, jamais vamos deixar de mandar recursos ou equipamentos ou materiais para nenhum tipo de... Nunca, jamais. Nós vamos atender todo mundo, da mesma forma, em cima das necessidades, mas nós vamos atender todo mundo, 100%. Bem, Rondônia, Porto Velho, já estamos... Ela não está aqui, né? Ela está na televisão. A Mariana está remota. Bem, Rondônia, Porto Velho, nós já estamos atendendo, tá? E eu conversei bastante com o secretário... Cadê ela? Está no ar? Estou aqui ouvindo vocês. Oi, estou no ar ouvindo. Então eu vou ficar olhando para cá também, que é melhor. Então, conversei bastante com o secretário de Saúde de Rondônia e sugeri também, e fica aqui mais, eu já não sei se foi nessa ou na outra vez que eu falei de Belém, falei do Helder Barbalho, não tenho certeza. Hoje de manhã eu falei a mesma coisa. Então, se eu não falei, você faria falar de novo. É importante observar como foi feito em Belém, como foi a mudança da ação em Belém, com a colocação do posto de triagem ou a policlínica que eles fizeram lá. Eu já orientei o teu secretário de saúde e passei para ele as nossas observações. Para que use aqui esse método de atender o pessoal imediatamente na triagem e começar a distribuir o medicamento que for necessário. É isso que vai ganhar a guerra. Não é se deixar chegar na UTI, não é ganhar a guerra, é perder vidas. A gente tem que ganhar a guerra sem deixar o pessoal cair na UTI e perder vidas. Não pode perder ninguém. E para não perder ninguém, tem que atender imediatamente. Isso aí foi o que eu falei sobre Rondônia. Claro que a gente ia mandar os equipamentos para aqueles que precisem chegar na pior ideia, que é entubar. Bem, e com relação a outras mortes, a Paula colocou aqui, sim, Paula, é uma verdade, a gente tem que ser do Ministério da Saúde como um todo. Te confesso que a gente está consumido em tudo, pouco tempo para ver pacotes completos, mas nada para. O Ministério ele tem uma equipe técnica tem rotinas muito já preparadas, já funcionando, e tudo está acontecendo no paralelo. Vai conversar lá, a hora que você quiser, a gente senta e discute outras ideias e vamos criar estratégia para trabalhar. E volto a colocar, aceito trabalhar junto, aceito não, é ótimo trabalhar junto com os senhores, é ótimo ouvir sugestões e é ótimo que ajude a trabalhar também. Chegar lá, vamos fazer o troço, vamos reunir, vamos dar soluções, decisões a gente faz rápido. Então, com relação também a emendas, recursos, distribuição, é o mais rápido possível.
Claro que tem que avaliar critério, claro que tem que avaliar para onde vai, como é que a gente vai acompanhar isso, o grau de acompanhamento, não de auditoria, mas de acompanhamento pela finalidade, né? Pelo menos isso tem que ter. Luizinho, a carteira de vacinação está andando. A carteira de vacinação está andando. A virtual, online. Já está andando. Já recebi aqui o bizu, que já tem, as tratativas estão bem adiantadas. Bem, senhores, senhoras, muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar aqui com os senhores. Eu sirvo aos senhores sem vergonha nenhuma, pelo contrário, é o maior prazer servir ao Brasil e servir aos senhores e senhoras. Contem comigo. Um abraço. Ministro, muito obrigado pela sua participação, sua presteza de atender ao convite da Comissão Externa e da Câmara dos Deputados. Tenho certeza absoluta que todos ficarão tranquilos que os dados terão a transparência e efetividade da forma, do formato como estava estabelecido e o formato que o senhor vai lançar para poder deixar isso de forma clara à população brasileira, que não vai ter nenhum tipo de momento que alguma coisa não vai ficar transparente. Agradecendo aqui a toda a sua equipe, em nome do Ayrton, da Laura, do Leonardo, do Gustavo, do Renato, todos pela sua participação. Agradecer o senhor mais uma vez. Dizer que certamente, ministro, nós unidos e trabalhando, vamos vencer essa pandemia do coronavírus e vamos colocar novamente o país dentro de uma normalidade que é a saúde brasileira. Temos muita coisa para fazer na saúde, ministro. Isso aqui é só, o senhor está tendo um aperitivo da quantidade de problemas que nós vamos encarar para os próximos meses, próximos anos. Tem muito a ser feito e conte conosco aqui na casa para trabalhar em prol do Brasil. Muito obrigado pela sua participação.